Sejam muito bem-vindos ao evento documentário Only Up. É uma das iniciativas do subprograma Mulheres na Aviação, do nosso programa Asas para Todos. É uma grande felicidade estar aqui com vocês neste evento, que conta com a troca de experiências entre mulheres de carreiras diversas, sobre desafios, oportunidades e superação no setor aéreo, e com a apresentação de dados e informações relevantes sobre essas carreiras no Brasil e no mundo. Eu sou Ana Mota, chefe da assessoria técnica e também secretária-geral da ANAC. Convido a subir ao palco a psicóloga e professora pesquisadora associada da Universidade de Brasília, UNB, Carla Antloga. Seja bem-vinda. A comandante da Escola Superior de Defesa, Major Brigadeiro Médica Carla Lírio. Seja bem-vinda. A engenheira líder de manutenção de aeronaves da Elevate Aviation e da Heavy Aero Maintenance Center, Cassandra Rapp. A engenheira de operações de voo, influenciadora e fundadora do canal digital Quebrando a Inércia, Emanuele Marafon. A presidente da Aviadoras, Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil, AMAB, Fernanda Polesca. A presidente e CEO da Elevate Aviation e controladora de voo da NAV Canada, Kendra Kincaid. E a nossa chefe de gabinete, Ana Benevides. Bom, pessoal, essa é a composição de um painel em que abordaremos os desafios e as oportunidades associados ao necessário aumento da participação feminina no setor. A moderadora será a Ana Benevides. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa companhia dessas mulheres maravilhosas do setor. Meu nome é Ana Benevides, eu sou chefe de gabinete na ANAC. Eu queria começar o painel fazendo uma pergunta para a Major Brigadeiro Carla Lírio. A Major Brigadeiro Médica Carla Lírio Martins é formada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis e ingressou na Força Aérea em 12 de março de 1990. Ao longo da carreira, atuou como médica de esquadrão de caça em Santa Maria e no corpo clínico de diversas organizações de saúde da FAB, em Fortaleza, São José dos Campos, Pirassununga e Rio de Janeiro. Exerceu diversas funções de comando e gestão, incluindo a direção do maior hospital da Força Aérea Brasileira, sediado no Rio de Janeiro. Concluiu todos os cursos de carreira, dentre eles o curso de Altos Estudos de Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra. Possui as seguintes condecorações: Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico, grau Comendador, Medalha da Ordem do Mérito Naval, grau Comendador, Medalha Militar de Ouro, Medalha Mérito Santos Dumont, Medalha do Pacificador, Medalha Mérito Tamandaré, Medalha Amigos da Marinha do Brasil, Medalha de Mérito Educacional, Medalha Maurilo de Holanda, Ordem do Mérito Judiciário Militar, alta distinção. Foi promovida ao posto atual em 25 de novembro de 2023 e atualmente é comandante da Escola Superior de Defesa, com sede em Brasília. Além disso tudo, a Major Brigadeiro Carla é mãe da Bruna e do João Pedro. Major Brigadeiro, nós estamos acompanhando grandes avanços para a promoção da inclusão feminina nas Forças Armadas. No final de agosto, o Ministério da Defesa anunciou, pela primeira vez na história, que a partir de 2025 será possível o alistamento militar feminino voluntário no país. Você foi a primeira mulher a alcançar a posição de oficial-general das Forças Armadas, de 3 estrelas, a primeira a ser promovida ao generalato da Força Aérea Brasileira, a primeira a comandar uma organização militar na FAB e também faz parte da primeira turma mista de homens e mulheres do quadro de oficiais médicos da instituição. Na sua visão, quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres ao ingressar e avançar na carreira militar? E como o avanço da inclusão feminina nas Forças Armadas, você enxerga o futuro das mulheres? Como que você enxerga o futuro das mulheres na carreira militar? Que conselhos você daria hoje para as jovens aspirantes que desejam seguir essa mesma trajetória? Boa tarde a todos. Ana, muito obrigada pela pergunta. Tiago, Mariana, muito obrigada pelo convite. Parabéns para a ANAC, pela iniciativa. Eu fiquei muito impressionada, doutora Mariana, com a apresentação do programa Asas. E gostei muito de ver que já são ações concretas, voltadas, né, para a inclusão de mulheres e assim ações voltadas também para a captação já de crianças e de adolescentes, de jovens pessoas, mostrando uma oportunidade muito grande de uma carreira tão bonita quanto a carreira na aviação. Eu sou a Major Brigadeiro Médica Carla, sou uma mulher de 58 anos, sou mãe de 2 filhos, como foi dita pela Ana, e realmente é um enorme prazer participar aqui de um evento como este. Sobre a minha trajetória, eu já tenho 34 anos de serviço, de efetivo serviço na Força Aérea, e nos últimos meses eu passei a servir com o novo comando na Escola Superior de Defesa ao Ministério da Defesa.
Acerca da perspectiva das mulheres nas Forças Armadas, eu digo que são as melhores perspectivas. E fica aqui o convite. Pois as mulheres, elas já estão presentes nas Forças Armadas há mais de 40 anos, com igualdade de oportunidades, igualdade de carreiras, igualdade de salários, o que é muito importante, presentes como aviadoras, como médicas, como eu sou médica da aviação também, tive os primeiros anos da minha carreira em um esquadrão de caça, nas torres de controle de tráfego aéreo, nos hangares de manutenção de aeronaves, na área de tecnologia de informação, nas engenharias, no jornalismo, como mecânicas de aviação. Portanto, são inúmeras as possibilidades. E o trabalho ele é muito importante, porque ele faz com que a gente se identifique como ser humano, com que a gente contribua, com que cresça. Portanto, a carreira militar, ela possibilita tudo isso. É uma carreira que impulsiona rumo a desafios audaciosos, a objetivos maiores, e as mulheres são muito bem-vindas. Na vida militar, apesar de ainda ser um ambiente predominantemente masculino, na Força Aérea, o efetivo feminino ele já representa mais de 20%. Então, assim, eu até vi ali, são 3% como aviadoras, né, na sociedade brasileira em geral. Na Força Aérea já somos mais de 20% do efetivo em todas essas áreas, inclusive nas escolas de formação. E este ano, no meu ponto de vista, a sociedade brasileira foi surpreendida com essa notícia maravilhosa. Com a comemoração, dentro da comemoração dos 25 anos do Ministério da Defesa, o nosso ministro Múcio, ele já anunciou que, a partir de 2025, as jovens mulheres podem se alistar voluntariamente como soldados. Isso é uma quebra de paradigma. É uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, principalmente para mulheres de áreas de vulnerabilidade social, de uma classe social talvez não tão com menos oportunidades. E essas mulheres, então, elas podem se alistar online voluntariamente, vão passar por um processo seletivo, serão inicialmente 300 vagas no Brasil inteiro. Elas podem trabalhar por meio de reengajamento até 8 anos nas Forças Armadas, podem chegar a soldados de primeira classe após os primeiros 4 anos, baseado no mérito, na qualidade do trabalho e na especialização, e podem chegar até cabo. Então, é uma grande perspectiva. Eu vejo com bons olhos, eu acredito que seja uma grande carreira, inclusiva, diversa, e é um ambiente seguro. É um ambiente seguro para as mulheres. Nós, militares, temos valores que não são retóricas, são como uma bússola norteadora das nossas políticas e das nossas ações. Então, isso favorece com que o ambiente seja acolhedor e permita que a gente tenha um crescimento. Eu digo para as mulheres que elas tenham coragem, acreditem em si mesmas. A gente precisa acreditar no nosso potencial. A gente precisa saber que, com preparo, com capacitação, e eu vi muito aqui também no ASAS, né, no Mulheres, a preocupação com a capacitação continuada é por meio da capacitação. Ninguém nasce pronto. A gente precisa se capacitar ao longo do tempo. Então, é com preparo e com coragem e com apoio também, né? A gente precisa de apoio de outras pessoas que nos façam crescer com elas. São esses, assim, essa é a minha experiência, e se eu tivesse algo a dizer para essas jovens mulheres, seria que venham com força, com vontade, com coragem, que tudo é possível, e está aqui o meu exemplo. São 34 anos de carreira, e atingiu o último posto da carreira, que é o de Major Brigadeiro, na Força Aérea Brasileira. É motivo de orgulho para mim. Muito obrigada, Major Brigadeiro Carla, pelas palavras inspiradoras. E vamos torcer para que cada vez mais mulheres se juntem à carreira militar e aumentem ainda mais essas proporções, que já são proporções impressionantes, 20%, né? A gente precisa aprender com a Força Aérea sobre como chegar lá também, no meio civil. Então, muito obrigada pela sua... Bom, a minha próxima pergunta é para Emanuele Marafon. Então, Emanuele, a minha pergunta é para você. Você vem logo depois da Major Brigadeiro Carla, que tem 34 anos de serviço,
E Emanuele se formou em Engenharia Aeroespacial aqui pela UNB, em Brasília, no ano de 2023. E já está trabalhando como engenheira de operações de voo na Embraer. Então, assim, uma super inserção rápida no mercado, né? Logo direto da faculdade. E, além disso tudo, você é fundadora, né? Fundou em 2019, logo antes da pandemia, enquanto você ainda era estudante universitária, o canal Quebrando a Inércia, que tem hoje mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. E nesse canal você explica conceitos de aerodinâmica, de engenharia, de aviação, em linguagem simples e acessível. E a gente vê que tem uma demanda, né, nas redes sociais por esse tipo de conteúdo. E tem cada vez mais mulheres procurando se inspirar na sua história. Então, Emanuele, o que eu queria te perguntar, eu queria te pedir para contar para a gente como é que começou o seu interesse na aviação e na engenharia aeroespacial. E como que você acredita que a gente consegue atrair mais mulheres a compartilharem esse interesse e a se apaixonarem pelo setor, como você é apaixonada pelo setor. Na sua experiência, quais são as principais barreiras que dificultam hoje a entrada de novas jovens no setor e como que a gente pode trabalhar para superar? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite, né? Bom, eu comecei, né, a me interessar por aviação, espaço. Costumo dizer que eu nasci gostando de voar, né? Então, comecei desde pequenininha a gostar de ter interesse em ciências, em aviação, em foguetes, e meus pais sempre me incentivavam muito. Então, colocava para assistir documentários, filmes, visitas, domingo aéreo, a gente sempre ia junto. Até tem uma foto que acabei não trazendo para mostrar, mas eu com 2 anos em São José dos Campos, do lado de um aeromodelo. Então, eu fui inserida no âmbito aeroespacial, né, muito cedo, principalmente pelo meu interesse, e meus pais deram esse suporte para mim. E com o tempo, né, eu acabei entrando no colégio militar. E dentro do colégio militar tinha muito incentivo para entrar nas carreiras militares. E conversando com um dos meus professores de matemática, que era uma das matérias que eu mais gostava, ele sugeriu fazer a AFA. Só que na época eu queria ser piloto e usava óculos. Então, tem até hoje esse impedimento, meu grau era muito alto. E ele sugeriu, bom, mano, se você não pode ser piloto, por que você não pode tentar ser engenheira? Dá uma olhada no site do ITA para ver quais engenharias que tem. E fui lá, eu com 13 anos olhar, vi que tinha engenharia aeroespacial. Olhei a descrição e pensei, poxa, que interessante. Mexe com foguete, com avião, com satélite. Nossa, eu quero tentar essa carreira. E bom, com 13 anos eu decidi que faria engenharia aeroespacial e desde então não tirei mais essa ideia da minha cabeça. E me formei no colégio militar, entrei logo no 3º ano na UNB, Universidade de Brasília. Comecei a fazer engenharia e, graças a Deus, tive a oportunidade de ter experiências maravilhosas dentro da aviação que me inseriram, né, nesse ambiente e hoje eu sou engenheira. E, bom, a respeito de ações que podemos, né, fazer para incentivar novas jovens, né, a entrarem no mundo aeroespacial e da aviação, o principal ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar é a questão do incentivo desde cedo. Eu tive a sorte de nascer numa família que me deu muito suporte, muita oportunidade para começar a me interessar por esses assuntos. E eu acredito que nem todas as meninas têm essas mesmas oportunidades, têm esses mesmos incentivos por parte da família. Então, eu acredito que um dos principais pontos seria, né, incentivar as meninas desde cedo, seja no ambiente familiar, nas escolas, nas universidades. E um ponto muito interessante é falar a linguagem dessa nova geração. Então, a gente observa que hoje os millennials, geração Z, a geração alfa, né, que está chegando agora, tem uma presença impactante na internet e como a internet tem essa influência no comportamento dos jovens de hoje. Então, é importante as ações se estenderem também nesse âmbito, nesse veículo de comunicação tão importante. Então, hoje em dia, eu faço esse trabalho, um trabalho de formiguinha no meu perfil. Então, eu procuro incentivar as meninas novinhas, né, a entrarem tanto na engenharia como na aviação, divulgando as ações da ANAC também. E é muito gratificante, eu até recebi mensagens, né? Toda vez que tem vestibular da UNB, as meninas me mandam, eu passei em engenharia. Então, é muito gratificante. E eu acredito que um dos principais pontos, né, que uma das barreiras, né, principais para as mulheres na aviação hoje, para as jovens mulheres, a falta de incentivo, a falta de conhecimento em si, de quais carreiras que elas podem seguir. Quando eu estava na faculdade, eu tive a sorte de um professor me indicar. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso e acaba conhecendo posteriormente, né? Então, eu acredito que é importante a gente mostrar as possibilidades, quais caminhos que cada pessoa pode percorrer. E outro ponto muito interessante é o combate ao preconceito, a falas machistas, a comportamentos inadequados no ambiente de trabalho. É muito importante a gente ter essa noção, né, de respeito. E outro ponto também muito interessante é a questão realmente do
Obrigada, Manu. Eu acho interessante também, porque quando a gente pensa em aviação, às vezes a gente pensa no piloto, às vezes a gente pensa no mecânico, mas a aviação tem engenheiros, tem médicos, tem psicólogos na aviação, tem advogados que trabalham na aviação. Então, na verdade, quase todas as carreiras você consegue desenvolver na aviação. É um campo muito rico, né, de atuação. E é um pouco o que você disse, às vezes falta para a gente conhecer, né, um incentivo para a gente encontrar aquilo pelo qual a gente vai se apaixonar depois. Obrigada pelo seu trabalho e pela sua fala, Manu. A minha próxima pergunta é para Fernanda Polesca, que é presidente da Associação de Mulheres Aviadoras do Brasil. A Fernanda é bacharel em Ciências Aeronáuticas, piloto desde 2008 e tem licenças e habilitações tanto de avião como de helicóptero. Com mais de 4.000 horas de voos acumuladas, Fernanda já atuou como instrutora de voo, na aviação executiva, como piloto de linha aérea e, além disso tudo, professora e palestrante. Como presidente da MAB, uma associação sem fins lucrativos, Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil, ela atua por meio de voluntariado para promover a participação feminina na aviação. E, além de todos esses papéis, é também mãe da Tereza, um bebezinho que nasceu no final do ano passado. Fernanda, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história na aviação e como que as aviadoras têm trabalhado para aumentar a representação feminina. Como você entende que a gente precisa atuar para tornar o ambiente da aviação mais inclusivo para as mulheres? Boa tarde a todos. Obrigada pela presença com listras brancas. Prazer enorme estar aqui, rodeada com essas brilhantes mulheres. É uma honra e um prazer maior ainda poder falar um pouquinho da nossa querida Associação de Mulheres. Então, primeiro falando um pouquinho da minha história, a minha mãe conta que eu decidi ser piloto aos 9 anos, quando eu li pela primeira vez o livro Pequeno Príncipe. E aí eu falei, ai mãe, quando eu crescer eu vou ser piloto igual esse moço aqui. Não quero ficar no escritório, não. Acho que eu só enxergava o escritório, né, como opção. E desde então, sempre que alguém me perguntava o que eu queria ser, eu falava, eu quero ser piloto, eu quero ser piloto. A partir daí, tomei minha decisão. Mas ingressei realmente na carreira, começando pelo curso de Ciências Aeronáuticas. Paralelo a isso, fui fazendo minhas carteiras, primeiro de avião, PP, que é piloto privado, PC, piloto comercial, e depois como INVA, que é instrutora de voo. Atuei como instrutora de voo durante um ano e meio de avião, e por volta eu já estava ali com umas 800 horas de voo. O mercado de avião não estava muito bom, então quis me reinventar. E eu já era professora de navegação numa escola de helicóptero, e meu chefe de lá, o comandante Bosco, ficava falando comigo, não, vem voar helicóptero, vem voar helicóptero. Aí comecei tudo de novo, PPH, piloto privado de helicóptero, PCH, piloto comercial de helicóptero, e NVH, instrutora de helicóptero. E aí comecei a atuar como instrutora de voo de helicóptero, era professora de navegação e coordenadora dos cursos teóricos. Fiquei lá mais ou menos uns 5 anos. Depois tive a oportunidade de voar um helicóptero melhor, um colibri, para uma aviação executiva, uma família muito querida lá em Belo Horizonte, que abriu muitas portas para mim. E como a aviação é cíclica, novamente, a aviação de helicóptero nesse momento estava ruim, aí me reinventei e voltei para o avião. Minhas carteiras estavam vencidas, rechequei minhas carteiras, acho que ICAO também estava, multi, rechequei tudo, e tive a oportunidade de ingressar na Latam como copiloto de A320. Onde fiquei até o início da pandemia, né? Teve uma demissão em massa, eu saí nessa demissão, e logo depois de um tempo, né, quando a pandemia melhorou, tive a oportunidade de ingressar na Azul, onde atuo hoje como copiloto de A320. Sou muito feliz lá na empresa, espero fazer carreira por lá e me aposentar. Chega de reviravoltas, né, na vida. E no início do ano passado, a Kalina, que é uma pioneira aqui das mulheres pilotos no Brasil, foi a primeira da Varig e a primeira da Emirates, me convidou para liderar a associação durante os 2 anos, né? Lá nosso ciclo de diretoria de 2 em 2 anos. Então, estou lá desde maio do ano passado como presidente da Associação das Aviadoras Mulheres do Brasil, que a gente carinhosamente chama de aviadoras e apelida de AMAB, nossa sigla, né? E aí a Ana perguntou qual trabalho a gente tem feito para estimular o ingresso de mulheres, né, na aviação no geral. Então, contando um pouquinho primeiro da associação, ela já falou, é uma associação sem fins lucrativos, que busca mostrar para as meninas e mulheres e incentivar elas nessas áreas, tanto na área de controladores de voo, engenheiras, médicas, todas as áreas da aviação, mecânicos de voo, pilotos, comissários, através de diversos programas. Hoje, vou citar 5 trabalhos aí que a gente tem feito recorrente para falar rápido. Então, o primeiro grande projeto que a gente tem anual é o Encontro de Mulheres na Aviação. Ele acontece sempre em março. A ANAC esteve presente, a Ana Benevides palestrou lá para a gente nesse ano. Ano que vem teremos, a Ana Mota nos presenciou. Esse ano teremos, em 2025, teremos a 8ª edição.
Ele é um dia de palestras e, principalmente, o principal objetivo é o encontro e conexões de pessoas. Lá, você conversa de aviação, conversa sobre mulheres, conversa de oferta de emprego, conversa de tudo, né? Troca ideias, dificuldades, fala de maternidade, fala a escala de voo, todos os assuntos ali inerentes à aviação, como ingressou, a Manu também nos prestigiou, palestrando lá, então incentivando. A gente tenta expor todo o público a diversas carreiras e mulheres em diferentes momentos de carreira. Quem está começando, quem está no final, quem conquistou seu objetivo. E o objetivo final é o encontro mesmo, o encontro de pessoas, as conexões e as trocas que acontecem lá. Então, esse é um carro-chefe aí da Aviadoras, expor e apresentar esses trabalhos, essas palestrantes, anualmente. A gente faz sempre em março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Ano que vem já tem a data, 15 de março, quem puder nos prestigiar, só não sabemos o local, mas é em São Paulo. Bom, seguindo aí, puxando o gancho do nosso encontro, outro projeto que a gente atua aí nessa frente para incentivar mais mulheres é o concurso de Bolsa de Estudos. Também é um concurso anual. Este ano vamos para a nossa 6ª edição e a entrega da premiação é no encontro em março. A gente já doou bolsas juntos com nossos parceiros de piloto privado de avião teórico, PC teórico, curso de Libras para comissárias, curso de Fundamentos da Engenharia Aeronáutica, curso de Jet Training, ICAO. Já doamos quase 60 bolsas, se eu não me engano, estou esquecendo um pouquinho o número aqui agora. E a gente lança o edital sempre em outubro e novembro. Todo mundo pode todas as mulheres, né, associadas ali podem se inscrever nas bolsas para se associar, qualquer um pode se associar. Quando a gente lançar o edital, a gente divulga nas nossas redes, no Instagram, no LinkedIn, e através não é um sorteio, é um concurso mesmo. Então, de outubro até março, que é a entrega da premiação, a gente faz o processo seletivo através de entrevista, análise de currículo, redação, carta de recomendação. E aí, em março, temos a honra de prestigiar essas meninas, incentivando assim a educação de qualidade na aviação civil. Então, acho que falei 2 projetos. O terceiro, que é um queridinho nosso, está na nossa 3ª edição, é o DAMA, o Dia Menina na Aviação. A ANAC também esteve presente ano passado, foi em Eldorado do Sul. Esse ano ainda estamos fechando, não vou divulgar ainda que faltam alguns detalhes, mas em breve lançaremos ele. Esse DAMA, o Dia Menina na Aviação, é justamente para resolver esse problema que a Manu falou, incentivar meninas, para elas serem expostas à profissão. Então, a gente dividiu para uma categoria de 12 a 17 anos. As meninas podem se inscrever. Acontece numa escola de voo ou num aeroclube. E lá elas têm um dia interativo com pilotos, controladoras, engenheiras, todas as profissões que a gente consegue levar. E elas têm direito ao voo de descoberta, né? O concurso é para ganhar o voo de descoberta. Então, uma aviação de pequeno porte, um avião de pequeno porte que o aeroclube ou a escola tenha, elas vão junto com o instrutor ou uma instrutora e pilotam mesmo. Vai ali os dois, elas voam, participam de todo o que envolve o voo. A análise da meteorologia, lançar o plano de voo, o pré-voo da aeronave que a gente faz, verifica o óleo, combustível e tudo mais. E além dela, os pais também são convidados, têm esse contato com os profissionais, tiram dúvidas, ficam expostas a outras carreiras. Ano passado, a gente levou a aviação militar também, de segurança pública, né, que também é um caminho de entrada para as meninas. É um dia muito legal. E esse ano foi legal, a gente fez, há uma semana atrás, um happy hour virtual entre as associadas. A primeira instrutora do DAMA, ou seja, há 2 anos atrás, estava lá, já como copiloto de A320. Então, como foi legal acompanhar, né, o crescimento dela na carreira. E a primeira menina sorteada, na época era uma menina, hoje já uma jovem moça, estava lá também no happy hour contando da experiência, como foi há 3 anos atrás e onde elas estão hoje, as duas trabalhando, as duas felizes, satisfeitas com as carreiras que escolheram. Então, esse é o DAMA. E outros 2, que é mais interno, posso falar, é o grupo de estudos, que a gente tem um encontro... A gente tem 2 grupos de estudos, tanto o de processo seletivo para pilotos, né, que o processo seletivo das linhas aéreas é bastante visado na nossa associação. Então, voluntários semanalmente dão aulas ali de meteorologia, performance, inglês, de tudo que vai cair no processo seletivo. E as meninas se encontram, trocam, falam onde inscrever. É um grupo informal, mas bastante assíduo e bastante dedicado. O nível de conhecimento lá é incrível. Eu fico muito orgulhosa quando eu entro, toda quarta-feira, e assisto um pouquinho das aulas. E agora acabou de lançar o grupo de estudos de comissárias. Ainda está no 2º ou 3º encontro. O grupo ainda está imaturo, o de pilotos já tem 2 anos acontecendo, então já caminha com pernas próprias. E o de comissária a gente está começando ali a engatinhar.
E falta... outra forma que a gente está, também a ANAC está buscando isso agora, é a mentoria. A gente tem tanta mentoria na nossa área interna da associação, como a gente tem uma parceria com o Instituto Joule e a Embraer. Já estamos com quase 2 anos de mentoria. Os funcionários, colaboradores da Embraer se disponibilizam e o Instituto Joule faz essa intermediação. As nossas associadas podem ser selecionadas para essas mentorias e tem 8 encontros para falar de carreira, de desenvolvimento social, de LinkedIn, de como se portar em entrevista. Então, também são expostas às diversas áreas. Por fim, a Ana perguntou como fazer para esse ambiente ficar mais inclusivo e ter mais mulheres. Eu acho que o principal fato é igualdade, não se limitar a contratar uma pessoa por ser mulher ou homem, contratar pelo profissionalismo, pela qualidade que ela representa ali naquele momento. Não tem nada a ver a roupa que está usando, o que importa é o profissional. Então, oportunidades iguais para mulheres e homens, para que mais mulheres entrem. E depois que elas entram, né, manter um ambiente respeitoso e acolhedor para que essa mulher fique, né? Não só ingresse e faça foto, estamos contratando mais mulheres, mas que ela se mantenha naquela empresa, que ela consiga chegar a cargos altos e seja feliz, né, no que escolheu. Acho que é isso. Obrigada, Fernanda. Já estamos ansiosos pelo 8º dia, a mulher na menina na aviação, né? 3º, perdão, dama. Estamos ansiosos pelos dois. Os dois. Mas eu não fui no dia Menina da Aviação, no ano passado, mas a Aninha Mota foi, Renata foi, né? O pessoal foi. E só vimos as fotos de todo mundo chorando, emocionado, com as meninas falando do primeiro voo, né? Esse momento em que a paixão se inicia, né? Que a faísca da paixão entra ali em ação. Então, obrigada pelo seu trabalho. Eu sei que todo o trabalho das aviadoras é de voluntariado, então é um trabalho realmente de doação para a próxima geração. Então, parabéns. Bom, a minha próxima pergunta, ela é para a professora Carla Antilogan. A professora Carla, ela é professora e pesquisadora em Trabalho e Autonomia Feminina na Universidade de Brasília, doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela UNB, pós-doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Além disso tudo, ela faz parte da equipe de pesquisadores da UNB que está conduzindo o projeto de pesquisa Mulheres na Aviação, Estudos para uma Regulação Inclusiva no Setor, que é um projeto que está sendo feito em parceria aqui com a ANAC, é resultado daquele TED, do Termo de Execução Descentralizada que a Mariana Altoé mencionou na apresentação dela. Professora, considerando a sua experiência como pesquisadora do trabalho feminino há mais de 15 anos e o andamento do projeto de pesquisa sobre mulheres na aviação civil, o que você poderia compartilhar conosco hoje sobre a baixa representatividade feminina em determinadas carreiras? De que maneira os estereótipos de gênero e outros vieses cognitivos podem afetar a distribuição de aspirações profissionais em nossa sociedade? E o que precisamos fazer para que mais mulheres e meninas enxerguem na aviação um caminho possível para si? Obrigada, professora. Obrigada, Ana. Primeiramente, em meu nome, em nome da Universidade de Brasília, eu quero agradecer o convite para estar aqui, para falar desse projeto que, no momento, é a nossa menina dos olhos. Quero agradecer as minhas 2 colegas pesquisadoras, professora Inês e a Ida, que estão aqui comigo hoje. Eu acho, assim, primeiro quero agradecer a pertinência da sua pergunta, né? Porque nós falamos muito sobre o que precisa ser feito, e você tocou num ponto que é o que as pesquisas trazem, que é a questão do estereótipo de gênero. Estereótipo é uma palavra enjoada, né? Meio complicada, mas enquanto as outras pessoas estavam aqui falando, as outras mulheres estavam aqui falando, eu fiquei pensando o seguinte: imaginem, para tentar explicar isso, imaginem que todos nós, quando viemos parar nesse mundo, quando a gente nasce sob um sistema, vou colocar meu cronômetro aqui, sob um sistema de crenças, certo? Então, quando a gente chega nessa realidade aqui, coisas começam a ser ditas para a gente, tanto para os meninos quanto para as meninas, acerca de quem nós somos, o que devemos fazer, qual o nosso papel na realidade, até onde nós podemos chegar. E com base nisso que vai sendo dito para a gente, nós formamos, que nós chamamos na psicologia social, na psicologia do trabalho, de sistema de crenças. Então, veja, quando a gente fala de um sistema, já é um negócio complicado. De crença é mais complicado ainda. Um sistema de crenças é alguma coisa que a gente interioriza, porque você vai ouvindo e aquilo vai sendo repetido, você vai ouvindo, aquilo vai sendo repetido. Os sistemas de crenças, eles orientam muitas coisas. Comportamentos dos outros em relação a nós, por exemplo. E existe um fenômeno na psicologia social
que é chamado de profecia autorrealizadora. Apesar de ser autorrealizadora, não é porque você autorrealiza. Mas a profecia autorrealizadora é que alguém vai te tratar da maneira que aquela pessoa acredita que você deveria se comportar ou o que ela acredita ser o seu destino e o seu futuro. E isso influenciado por um sistema de crenças. Então, vejam só. Se eu sou uma menina e eu vou para a escola e aquela professora está imersa num sistema de crenças que diz: meninas falam baixo, meninas se comportam, meninas não brincam no parquinho, meninas não são boas em matemática, ela vai olhar para mim e para o meu desempenho e vai me colocar questões e vai me fazer perguntas que são diferentes das perguntas que ela vai fazer para os meninos, só porque eu sou uma menina. Então, vejam, quando a gente fala de um sistema de crenças, a gente está falando de alguma coisa que é bastante mais profunda, bastante mais complexa, mas que pode ser modificado. E, claro, eu sou uma educadora, eu estou na universidade, eu sou uma pesquisadora, eu vou falar de educação, mas a educação, ela tem um limite de atuação que também é um limite da boa vontade. Da boa vontade de querer fazer as coisas de um jeito diferente. A gente não vence preconceito, estereótipo, sistema de crenças, se não houver vontade de fazer as coisas de outra forma. Nesse sentido, quando nós fomos buscados pela ANAC para trabalhar nesse programa, a gente falou, nossa, existe uma vontade de mudar aqui, existe uma vontade de fazer coisas diferentes. E aí o que foi proposto para a gente foi estudar e traçar um panorama do conhecimento acerca do que vem sendo feito no mundo para a inclusão das mulheres. E é curioso porque nós vemos muitas ações que estão sendo feitas da maneira correta, no sentido de falar com crianças e falar com adolescentes e meninas que estão entrando em diferentes carreiras. Então, isso é muito importante. Mas nós precisamos, além disso, trabalhar na construção, além de tudo que já está sendo feito, trabalhar na construção de um outro sistema de crenças de até onde a mulher pode chegar. Porque, apesar de tudo que nós estamos fazendo, ainda existe, e aí essa conversa agora se direciona um pouco para os meninos, ainda existe uma ideia de que existem, sim, limites para as mulheres, de que aquilo não é lugar dela. É claro que isso está como um sistema de crenças arraigado, enraizado, não só no pensamento masculino, no pensamento feminino também. Existe muita dificuldade, às vezes, de lidar com outras mulheres que, às vezes, promovem tantas barreiras quanto os próprios homens podem promover. E quando a gente fala da promoção de barreira, eu quero voltar, então, para a questão da profecia autorrealizadora, que é a forma como essas mulheres são tratadas. Veja, não adianta eu falar que estou promovendo inclusão e estou promovendo mais meninas na matemática se eu não mudo o jeito que as pessoas olham para essas meninas. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu adoro, que é usando futebol. Quando uma mulher fala que gosta de futebol e quando um homem fala que gosta de futebol. Podem fazer esse teste. Quando um homem fala que gosta de futebol para outro homem ou para outra mulher, acontece quase que um acolhimento, assim, uma broderagem, independente do time ser o mesmo ou não. Mas quando uma mulher fala que gosta de futebol, ou se ela fala que gosta de quadrinhos, ou se ela fala que gosta de aviação, ou se ela fala que gosta de qualquer coisa que não está dentro do repertório daquilo que uma menina devia gostar, e principalmente, o que os estudos mostram para a gente, várias pesquisas, se ela fala com um homem, ela vai ser bombardeada com uma quantidade de perguntas e questionamentos. Vão perguntar para ela quem era o time do Brasil na Copa de 70. Vão perguntar qual era a cor da costura da capa, da etiqueta da capa do Super-Homem. Então, não adianta a gente trabalhar com inclusão por um lado e, por outro lado, criar o que a gente chama de barreiras invisíveis, mas que não são nada invisíveis, quando as mulheres chegam nos lugares onde elas já deveriam estar. É como colocar cascas de banana, pequenas armadilhas, para provar, dentro do meu sistema de crenças e da minha profecia autorrealizadora, que não vai dar certo para aquela mulher. E a gente vai dificultando, sem perceber, o caminho das mulheres na gestão, o caminho das mulheres na liderança e o caminho das mulheres na aviação. Então, essas mulheres que conseguiram chegar, como todas as que estão aqui, tenham certeza que elas enfrentaram, por conta desse sistema de crenças, muito mais dificuldades do que um homem enfrentou e muito mais dificuldades do que se elas tivessem em outras profissões, que são profissões pensadas nesse sistema de crença para as mulheres. O que nós estamos fazendo, em termos de pesquisa, tem trazido para a gente que as iniciativas estão sendo implementadas, muita coisa tem dado certo, mas nós precisamos ainda trazer para a sociedade uma perspectiva de que é preciso confiar nas mulheres. O que nós vemos nesse sistema de crenças também é que falta uma confiança de que a mulher pode ter um excelente desempenho.
E não ficar testando essa mulher o tempo inteiro, porque uma hora, como toda profecia autorrealizadora, isso vai terminar se confirmando. Não porque ela não era boa, mas porque você colocou tanta pegadinha, né, tanta dificuldade no caminho dela, que a tendência é que aquilo termine acontecendo. E aí, tem uma mulher na minha família, que eu admiro muito, que ela sempre fala o seguinte: é preciso ter olhos para ver. Isso é confiar. É preciso que nós desenvolvamos, como sociedade, olhos para ver o que essas mulheres já são. A gente fala muito do que a mulher tem que desenvolver. Na verdade, a sociedade precisa desenvolver outros olhos para confiar nessas mulheres. E aí a gente vai entrar numa outra perspectiva que vai fazer bastante diferença, que assim, não é ver para crer. A gente precisa crer para ver. E acreditar que as mulheres são legítimas para os lugares que elas querem ocupar e que elas podem fazer tão bem, em muitos casos, muito melhor do que aquilo que já vem sendo feito em grande parte das áreas. Muito obrigada, professora Carla, pela aula, em 10 minutos ou menos, sobre psicologia social e como isso impacta todos nós, tanto do ponto de vista individual como coletivo, né? Porque a gente, como sociedade, reproduz essas crenças e nós, como mulheres, também reproduzimos essas crenças na vozinha que a gente tem dentro da cabeça. Eu vou direcionar as minhas próximas 2 perguntas para Cassandra e Então, my first question is to Cassandra. So, meet Cassandra Rapp, an M1, M2 aircraft maintenance engineer. Cassandra graduated from Aircraft Maintenance Diploma at SAIT in Calgary in 2016. During her time at SAIT, is it right, SAIT? SAIT, okay, I was butchering that, sorry guys. So SAIT, she found and served as president of the Aviation Student Association, was nominated to be valedictorian by her academic chair, won the SAITSA Goethe Award, and won the Dean's Choice Award in 2016. After her diploma, she headed north to pursue her apprenticeship in Fort Smith, Northwest Territories. Cassandra fell in love with the North in Fort Smith. She obtained her M1 and M2 AME licenses in March 2019. She spent 6 years working in the Canadian Arctic, seeing and experiencing parts of northern Canada that only a handful of people have the opportunity to see. She's currently a lead aircraft maintenance engineer working for Heavy Aero in Edmond, Alberta. Cassandra is very passionate about diversity and inclusion in the aircraft maintenance work environment, and her goal is to influence the workplace culture on the hangar floor so everyone feels welcome and included. She has had her first kid just 6 months ago. Cassandra, you describe yourself as passionate about encouraging women to pursue a career in aviation. What drove you to pursue a career in this field, particularly working with aircraft maintenance and safety? And how is it to be a woman working in maintenance, which we know it's a very masculine environment in Canada? And what do you think we need to do to make technical careers more appealing to women? Thank you. Thank you for having me. I'm going to do this just because it's fun and we don't do it in Canada. I'm going to describe myself. I'm 5'6". I don't know what I am in meters. Brown hair, hazel eyes, blue dress. And yeah, I have a 6-month-old son at home in Canada with his dad, so I'm excited to be here. How I got into aircraft maintenance, I was actually going to a university in Calgary taking a Bachelor of Science, and I didn't really know what I would do with science, so I was just taking it because I thought I could do something with it. I liked science in high school, but I actually was in my first year, and I met somebody who was taking aircraft maintenance at SAIT, and I honestly just thought it sounded cool, so I applied for it. I did hair and nails in high school. I did cosmetology, fashion. Like, I'm a girly girl. I still very much am. So people were caught off guard when I was saying that I'm going to do aircraft maintenance. But I just started the program at SAIT and kind of just fell in love with it and was really good at it too. Like, I got a 4.0 GPA in my entire diploma. Like, I just really enjoyed it and I was good at it. So stumbled upon it. But yeah, I moved to Fort Smith, Northwest Territories, and I had a really great experience. It was about a 15-hour drive from my home, from my family. So as much as I loved Fort Smith and the opportunity being up north, and I learned a lot as an aircraft maintenance apprentice, after about a year there, I was homesick, and so I wanted to move closer to home. I found an apprenticeship in Calgary at a really big airline in Canada, and when I got there, so this is kind of me starting to answer your second question of how is it being a woman in a male-dominated industry.
I got this second job and I thought it was my dream job, and I realized quickly that it wasn't. I experienced bullying for the first time ever in my life as a 20-year-old. Like, I'd never been bullied in high school before, so now here I was at a job and I was being bullied by people that were like in their 40s, men. You know, it's just like hard. You don't know what to do. My coworkers were telling me to just have thicker skin and stop taking things so personally. So I bottled everything up, and like, you know, I just ended up blowing up and kind of rage quitting because everyone was just telling me to like stop being so, what, like thicker skin is what they said I needed. So luckily, I had worked at the first job in aviation, so I knew this is not right to be treated like that by coworkers, with the bullying, sexual harassment, going through the proper channels of HR, and I was moved to a different shift. Like, it was almost like I did something wrong. So just the way that they handled it, I quit. But I knew that I wasn't supposed to be treated like that. I really believe if I would have started my aviation career at that company and had not worked at a different company, I probably would have just quit and like left aviation, because I would have thought, oh, that's not how I want to be treated at work, so I'm just gonna find something else. But luckily I knew that's not right. I found a different job. So there's been ups and downs. Like, that was one of the biggest down, and just learning how to deal with it over the years. You know, I thought once I get my engineer license, then I'll have all this respect that I don't have yet, because I didn't get respect. And some people did respect me, but others, it was almost like the opposite, where they, you know, ACA on the ATR and the RJ-85, like these big airplanes, and I'm signing them off and I'm fixing them, troubleshooting. And some of my coworkers were, now I know it was just threatened by me. And so I was like the outcast, and I wasn't really respected either, because they just didn't like me. So I learned, over the years, I've learned things, and I have a list on my phone of like things just, you know, to keep in mind about being in a male-dominated industry. Never let somebody tell you how you're supposed to feel, and that your feelings are valid, and don't ever let anyone take those away from you. Don't change who you are in order to fit in. Always stand up for, if you see somebody being bullied or disrespected, stand up for somebody, because I feel really like if you listen to somebody get bullied and you don't say something, then you're almost just as guilty. Be okay with the fact that not everyone's gonna like you. Be kind to each other, and mentorship and networking are wonderful things, so keep those in mind. To answer the question about how do we get more women into careers in aviation, and specifically aircraft maintenance, we have to do things like this. So thank you to ANAC and Anna and everyone involved, because this is exactly what we have to do. We have to showcase to the fact that young girls and women that we can do these jobs, and you can see that we are doing it, so you can do it as well. Elevate has a See It, Be It booth, that's what it's called. So you get to dress up in all of our props, like an aircraft maintenance or a pilot, and you get to take pictures in front of it. So if you can see yourself doing the job, then you know that you can do it. So that's step one, is just getting women into the industry. So let's showcase it when they're young. I know that's kind of been repeated already. Just show women and girls that you can do this job. And then the second part is keeping them in the industry. Because it's great if they're there, but if the workplace environment isn't respectful and inclusive, why would you want to stay? Like how I was at my second job. And so leadership, the management needs to be supportive of bullying and harassment policies and actually adhere to them. Because if you have the policy, that's great, but if you don't follow through with it, like my second company kind of did for me, then it doesn't even matter. So just really stick to these policies and have a respectful work environment. And then the third is just having the workplace environment be suitable for women. So that's having a female bathroom on the hangar floor. I've worked at a company where I had to leave the hangar floor and go to the office bathrooms because there was no women's bathroom. For people that are on maternity leave, if you don't want to be working on the floor, maybe getting some sort of modified duties.
So being up in the office for a bit, if you don't want to be 8 months pregnant, I had really bad back pain, so I had to go on modified duties because I couldn't be like up on a ladder checking oil at 8 months pregnant. So just having a workplace that's going to support you during your maternity, during your pregnancy, and when you leave for your maternity leave. Yeah, so that's my thoughts. Kind of a weird. I'm going to quickly go back to Portuguese because I just loved your answer so much that I want to comment it in my native tongue, so if that's okay. Yeah. Então, o que eu amei na sua resposta, Cassandra, é porque parece que você está complementando a fala imediatamente anterior da Carla, né? Então, a Carla falou ali nessa aula que ela deu pra gente sobre psicologia social, sobre como, quando as mulheres quebram com as expectativas das nossas crenças inconscientes, elas acabam, em alguma medida, sendo agredidas por isso, né? Seja essa agressão na forma de perguntas excessivas, te exigindo detalhar um detalhe que você nunca exigiria de um homem naquela função, seja na forma do bullying que você experimentou, né? Então, o que eu achei mais interessante no seu comentário é que você traz uma história de uma experiência pessoal. Você trabalhou em 2 lugares distintos, né, ambos em manutenção, um com um bom ambiente de trabalho, e no seu segundo trabalho você encontrou bullying dos seus colegas, e um bullying resultante dessa quebra de expectativa. Eles não esperavam que uma mulher pudesse ser boa naquele trabalho. E diante dessa confusão, eles te trataram com violência. E aí, naturalmente, se o ambiente não está preparado para acolher diversidade de gênero, nesse caso, se eles não tinham sequer um banheiro no hangar, né, se você precisava usar o banheiro do escritório, certamente as políticas também não estavam adequadas. Então, tampouco o RH conseguiu lidar com isso. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Eu sei que a sua história não é uma história única, né? Muitas mulheres passam por isso nos seus ambientes de trabalho. E é um pouco do que a gente espera mudar com eventos como esse, gerar reflexão sobre os tipos de dificuldades que as mulheres passam quando elas quebram com as expectativas sociais e que muitas vezes são dificuldades que os homens desconhecem, porque não existem para eles, né? É um unknown, é algo que eles não sabem, As dificuldades de ser assediado, seja sexualmente, seja moralmente, em razão do seu gênero. Então, achei maravilhosa essa fala e te agradeço por isso. Eu vou voltar em inglês, então quem tirou o fone, que quiser botar de volta, acho que esse é um bom momento. So my last prepared question is to Kendra Kincaid. Kendra Kincaid is the director of the movie we're going to see later. But let me start out by introducing her. So Kendra is a visionary leader and champion for diversity, equity, and inclusion in the aviation industry. I don't mean for you to blush. It's honest admiration here. As an air traffic controller and the founder and CEO of Elevate Aviation, Kendra has championed the cause of empowering women and underrepresented groups in the industry to pursue careers in aviation, transforming the industry landscape and fostering a more dynamic and inclusive culture. She was recently awarded the prize on Most Inspirational Role by IATA Diversity and Inclusion Awards for 2024. And on top of everything, she has raised 4 kids while working as an air traffic controller in Canada. So, Kendra, you're an air traffic controller, a CEO, a filmmaker. What a ride, right? Can you tell us a little bit about how you entered the aviation industry and how you came to found Elevate Aviation? Tell us a bit of your work you do to groups in Canada, please. Okay, well, thank you. Thank you for having me. Like, you are an inspiration. Oh, you brought it to me. Thank you so much. You are an inspiration. And when we met, you are a ray of light. I think anyone who knows her knows that. Look at the nod. She is a ray of light. So thank you for having me here. Thank you for having me here, and all of ANIC for having me here. And I just want to give a shout out to the 2 people sitting in the booth back there. Excellent job. I could understand everything. I'm sorry that I don't speak Portuguese, but thank you back there. Yeah. So I have a little presentation. I'm just going to go through it quickly. It's a little bit about what we do. But before I get into Elevate Aviation, I just want to tell you the first part of the question of how I got there. When I was 13 years old, I ran away from home. And I ended up living on the streets. And I lived outside an old abandoned hospital. And I lived in some tree houses. And so I lived on the streets for a little while before I ended up in the foster care system. Do you call it the foster care system here, too? It's I can't repeat that. She ended up, ela acabou no orfanato, mais ou menos, orfanato. That. And so leaving the foster care system, as some of you may know, you can imagine a lot of people are not successful leaving there. And a lot of people don't finish high school, which I did not. I went back to do it. A lot of people become teenage moms, and I did, but now I have 3 grandkids as well. So
you know, there's positives to everything. And then I learned about air traffic control. And air traffic control, I always say, saved my life because it allowed me to have the financial security to leave a very bad relationship that was affecting not only me, but my children. And so I believed in aviation, particularly for me, air traffic control. But I believed in aviation so much. Long story, very short here. When I was training to be an air traffic controller, the success rate was 7%. Not 70, just 7. So 7%, and I almost didn't make it. I was in a car accident during my training. The other man died. I had my 4 kids all through training. I became an air traffic controller after I had my kids. So I didn't get to take advantage of the maternity leave. And so I went through my training, and I got to the end of my training after I went back from 2.5 years in the car accident, and they wanted to fire me. They actually recommended me to be fired. And a man named John Bright, Mr. Bright, he stood up and he said, let me work with her. Let me try. And he became the first mentor I ever had. And when I finally qualified and when I finally got out of the bad relationship and I was a single mom with my kids and raising them, I fell into depression. But coming out of that was volunteering. I learned if you volunteer, you're doing something outside of yourself and you're not thinking about, what's wrong with me? You're doing something for someone else. And that can really save you. If there's anyone here that, is saying, I don't know what to do with my life, call me. Or actually call you because you're here in Brazil. Yeah. And volunteer. And so through that, another long story, very short, Elevate Aviation was formed. It was formed because I climbed Mount Kilimanjaro. Anyone know where Mount Kilimanjaro? So heard of it? So I climbed Mount Kilimanjaro. It was my first volunteer thing, second actually, but to raise money for a local hospital. And I had to make a calendar. I had to raise $10,000 and I was a single mom, didn't know how. So I made a calendar. This is actually the cover of one of the calendars we made. When I say calendar, people always think women calendar. There's no, it's this fully clothed calendar. Just saying, I've had that comment a lot, so I just wanted to clarify that. And so Elevate Aviation was born through that calendar. So it started as a calendar, and our mission is to provide a platform for women and diverse groups to thrive and succeed through careers in aviation. And we are now, I just can't believe a calendar has grown into this. So the message to take away from this is if you believe in something, and if you want to do something, just do it. And you're never too old. We were talking about that earlier. You're never too old to start things. I've entered film at a late age. I'm not gonna share. Anyway, so now the calendar has grown into 3 different divisions: Elevate Aviation, the Elevate Aviation Learning Center, and our allies. And I don't know why it's blinking, but let's just call it extra fancy PowerPoint. So we have a mentorship program. Our mentorship program, I'm an honorary colonel in our military, and so I'm very passionate about our military. And so we have a mentorship program, civilian and military, and we're actually developing an app right now so it can be worldwide. It should be launching here in another few months. I'm hoping that it's going to actually launch. I won't go into too much depth because I think we've talked a lot about all these things. Bursary programs, we have bursaries for many different areas. We do a cross-country tour all across Canada. You can do it here in Brazil. Maybe you do. So we do 30 cities now, 120 speakers, over 1,500 youth, and growing. And so we go to Canada's north. We go from the east to the west. Canada's a big country. So we go all across there and we bring people in for a one-day experience so that they can touch, feel, just get involved in aviation and actually just be in it, sit in it. We have our Inspire Gala. It's October 19th. If anyone wants to come to Edmonton, Alberta in Canada, that's October 19th. You can be there. And this is part of our See It, Be It, where we pick 8 women that we feature and we show them off at the gala in their careers. There's Cassandra in the bottom corner. We did that on purpose, Cassandra. Of course, we have community events. We have aircraft maintenance competitions. There's an international one in the States. If you ever want to send an all-female team there, we did that. It was great. And then we have a learning center. So this is something that's really unique.
Elevate just keeps growing and growing and growing. We just received a $5 million grant this year. We're up over about 12 million now in grants for the government. So we are really getting support from our government. And here is our learning center. A picture of it. You have no idea how proud I was when that sign that says Elevate Aviation, when we put that up on the wall, I cried a lot. I was very proud of it. Inside our learning center, so here's our programs that are really interesting. So junior jets from grade 5 to 10, we bring them to the airport for an entire week. So they get to go into the air traffic control center, they get to play with drones, they go into security, they go all around the airport. They spend a whole week. Even the teachers want to be in aviation when they're done. And we say, no teachers, we need teachers. You can't be an air traffic controller or whatever you want to be. You have to stay and be a teacher. So this program we've opened in a couple different cities in Canada, and we want to take this around the world. So I get to go and speak around the world and try to promote this actual 1 week program. And the week program goes all through the school year with different ages, like from, sorry, I just totally messed that up. This is our ACE program that I just described. So this is what it is. The junior jet program, the junior what first, it's on our website. There's little videos for kids 5 to 10. This is from 11 to 24-year-olds. So this is the 1 week program where we go in. I've only done this talk 1 million times. Anyway, yeah. So this is our ACE, our 1 week program. And this is part of the air traffic control simulator. You can see the air traffic control where I work. It looks like it's in the 70s. I don't know if it looks like this in Brazil. It's more modern. Oh, okay. We'll have to talk. I wanted to learn more. This is the radar screen. You can see an air traffic controller with a white hat right there and the kids around them. So anyways, they get to come in and experience it, and they love it. Then we have aviation readiness training programs, which is getting people ready for employment. We have our women's skills training program. So it's a 9-week program for women who are new to Canada or women who've been out of the workplace. They come in our program in our learning center for 9 weeks, and it's free because it's government supported. And they even have wraparound supports, like we pay for their daycare if they need it. We pay for their groceries. Some of them need groceries. We pay for transportation if they need to do it. We try to get rid of every barrier possible so that these women and underrepresented people can come in and succeed in aviation. We now have other programs like our aircraft service technician, our flight attendant, our customer service, our ramp agent, PPL ground school, and we just bought an air traffic control simulator, which is my favorite. So we're starting an air traffic control introduction course. And again, these are all free. People come in, they take these courses, they get certified, and off they go into the workplace. And most of them have never even considered aviation before, which is what's really great. We actually go after the people who aren't thinking about aviation. And then we have Elevate You, which is for women who are already in aviation, and we have a leadership training for them. And we have a workplace culture consulting, which we go into companies and we help assess their culture. And we help make recommendations. You can see here, we assess them in 15 different categories and 4 groups. And 275 total benchmarks, and we assess them. We work with them for a year, and then we assess them again at the end. So this is a new program for us that we've just started a couple of years ago. This is the goal, because everybody needs a goal. And this is our goal, is to have our own functioning building. It's $20 million. The renderings are made. So if anyone wants, just saying, if anyone wants to throw over 20, she just said she'd write me a check. He just nodded. We're good. No, just kidding. Just kidding. Okay, it'll bounce. But this is our long-term goal at the Elevate Aviation Learning Center. And I'll stop that. This is the. Do you want me to play this? Okay. So is anyone going to the film later? You are? Okay. This is the trailer. If you haven't seen it, here we go. Wait.
Canada 167, continue closing heading, intercept final, clear for the approach runway 30. I always say that aviation saved my life. 167, turn left 15 degrees. It's longer. Encore 3224, turn left heading 330. It afforded me the independence to escape a broken home. Jazz 168, turn left. My name is Kendra Kincaid, and I'm an air traffic controller. I know firsthand that aviation is a male-dominated industry. I'm on a mission to find out why this is, and can it be changed? I'm definitely going to be a pilot. I can't imagine myself doing anything else than flying. When you make a difference in somebody's life where they can have a career to support their family, that's the goal. Hotel Bravo, hold short runway. I'm not sure what I do if I don't qualify. I haven't made a backup plan. I don't think I want to go back to being a flight attendant. Flying up north is one of the most amazing places to fly. Once we're up north, we're what we call uncontrolled airspace. I had a pilot come in, and I could just tell he was just trying to dismiss me. He didn't want to tell me what was wrong with the airplane. I could just tell he really didn't want to talk to me, thought that I wasn't qualified. We've come a long way in bringing women into aviation, but we have a lot of work left to do. I would be in my uniform on an airplane, and I'd have guys go, "Are you a pilot?" Pilot anyways, your qualifications are challenged more as a woman than they are as a man. How well do you think the aviation industry is doing with the diversity? I would say it has an element of magic to it that you really just don't get when you're literally grounded. Okay, so that's a little trailer for anyone who's going to see the movie later. And I appreciate anyone that wants to come and watch it. And yeah, I guess I'll just finish with, I think in life, sometimes people are really, sure of what they want to do in life. And sometimes you're not sure of what you want to do in life. And if you're not sure, like, I can't believe that I found my way. It took a long time and a lot of trying again and again and again. So if you're one of those people, just keep trying. You will find your path. And yeah. Thank you, Kendra, for that inspiring presentation. O tempo inteiro. Voltar aqui. Várias de vocês falaram, enfim, várias de vocês têm hoje filhos, né? E a gente sabe que a questão da maternidade, ela pode ser, ou não, um desafio para a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Então, vou jogar a pergunta aqui. Quem quiser pegar a pergunta, pode pegar. Carla começou pegando a pergunta. Carla, como é que você enxerga a questão da maternidade no... Obrigada. Eu acho que é um dos ambientes mais desafiadores para a gente falar de maternidade, porque existem muitas questões que envolvem isso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, de novo, com uma mudança de visão, é possível nós incluirmos as mulheres e tratarmos desse assunto, a maternidade, com a importância que ele deve ser tratado. Porque, assim, a gente tem inteligência artificial para tudo. A gente tem várias soluções para tudo, mas para trazer gente ao mundo, a gente ainda precisa de uma mãe. Né? Não tem outra, não tem opção. Não tem opção. Então, dada essa falta de opção, aquilo que eu dizia sobre mudar a crença, mudar o olhar, é valorizar essa possibilidade, porque não é determinante, a mulher pode não querer fazer isso, mas se ela quiser reproduzir a espécie, em termos bem biológicos, ela precisa de todo o suporte incondicional para que isso exista, para que isso aconteça de uma forma saudável e pacífica. Eu comentava aqui que quando eu passei na minha prova de doutorado, eu descobri que eu estava grávida. Então, eu não era mais uma menina, eu tinha 28 anos, estava grávida do meu primeiro filho,
casada, enfim, e tinha passado no doutorado. E foi muito curioso, porque as pessoas me olhavam como se eu estivesse cometendo 2 crimes. De estar grávida e passar no doutorado, e de passar no doutorado e ficar grávida. Então, era um profundo deslugar. E foi muito difícil para mim. A gente estava falando aqui das histórias de superação, né? E são tantas. Mas o que eu queria é que as mulheres não tivessem mais que ter histórias de superação. Que a gente pudesse ter uma vida comum, fazendo aquilo que, né, os homens fazem sem grandes questões. E eu lembro que na minha entrevista de doutorado, eu já sabia que estava grávida, mas é claro que eu não podia contar, porque senão não ia com uma cara de quem estava jogando pôquer, como eu nunca menti na minha vida. Porque as expectativas eram muito altas, que eu saísse para fazer uma parte do doutorado fora do Brasil. Isso não ia acontecer mais, né? E eu lá, respondendo. E aí, depois, né, a condenação que veio sobre a minha decisão de não falar que estava grávida, eu tinha descoberto no dia anterior, eu estava atordoada, né? E aí as pessoas, mas você não podia ter evitado? Eu estava evitando, mas aconteceu. Claro que eu não queria ficar grávida entrando no doutorado, né? Mas a condenação que veio, assim, mas você devia ter falado a verdade. Será que eu estaria aqui agora, se naquele dia eu tivesse decidido falar a verdade e lidar com todas as consequências que viriam, né? E que vieram para muitas mulheres. Eu vi várias colegas minhas abandonando. Então, a gente precisa, tirando aqui agora a minha experiência pessoal, a gente precisa tratar a maternidade como um assunto muito mais sério para a civilização, para a sociedade. Se as mulheres, como em alguns países já tem acontecido, decidirem que não vão ter mais filhos, a gente vai colapsar o sistema em muito pouco tempo. O sistema econômico. Tá? Não estou falando de outra coisa, senão algo muito palpável. Então, é preciso que essa decisão de ter filhos seja abraçada pela sociedade. Ter filho é uma colaboração que a gente dá para a sociedade, né? Não é só uma coisa que a gente faz por um encantamento, embora seja maravilhoso ser mãe, é uma das coisas que eu mais gosto. Mas é preciso que haja valorização, respeito e muito cuidado com as mulheres e com as suas crias, porque é a continuidade da espécie, não é Eu queria completar também, sou mãe recente, tenho a Tereza de 11 meses e voltei a voar logo após, né, com os 8 meses, que estava de licença. E acho muito engraçado não falar só da maternidade, mas da rede de apoio, que a Major também falou. Muitas pessoas me perguntam, mas você voltou a voar e você dorme fora? E sua filha fica com quem? Graças a Deus eu tenho o pai dela, meu marido. Não, tá com o pai. Tá... e ele dá conta? Falo, ele é um adulto funcional, ele dá conta. Chego lá, ela está alimentada, de banho tomado, ela dormiu. Então, assim, parem de achar que só as mulheres podem maternar. Acreditem na paternidade. A gente precisa que vocês acreditem que os pais também dão conta. Quem tem o privilégio de ter, eu sei que algumas são mães solo, mas só queria... Oh my gosh, I don't want to... Talking into that and listening's weird. I just want to add that I got judgment from the fact that I'm here and my baby is like 6.5 months old. And like a lot of people in Canada, my friends and family, well, who's going to watch Michael? That's my baby. I'm like, Bart, he is his father and he's not at work. So, but yeah, it's like people don't think that the dad's capable, but they made half of this child. So why shouldn't they be capable of watching the baby? I've never even watched him for a week alone. So my husband's going to be the first one to watch my son for that long by himself. And he's doing... É interessante porque esse sistema de crenças limitantes, ele também afeta os homens, né? Não são só as mulheres que são vítimas dessas crenças sobre qual é o papel da mulher e qual que é o papel do homem. E talvez no momento da maternidade, essa seja uma das dificuldades. Não sei como é no Canadá, mas aqui no Brasil, a gente tem uma licença maternidade que é muitíssimo mais longa do que a licença paternidade, né? Então, as mulheres têm 4 meses de licença e os homens têm 5 dias. E daí começam as diferenças na própria atribuição do cuidado com a criança, né? É como se a mulher, porque passa mais tempo com a criança, tivesse ali mais competência para desenvolver isso. Então, achei interessante que as experiências de julgamento sobre as crianças inconscientes não dependem da geografia, né? Acontecem no Canadá e no Brasil. Mas a Major Carla Lírio tem uma história positiva para contar, né? Sobre a experiência de ser mãe. É interessante, porque eu vejo aqui mães que são mães novas, recentes,
A minha filha mais velha tem 28 do Brasil, anos. eu sou uma cidadã E eu morei brasileira. sempre longe da família. Tive o meu marido ao lado e eu acredito assim, sempre fiz tudo que eu precisava fazer na minha carreira. Eu ia a congressos, eu amamentei 1 ano cada filho meu, eu tenho 2 filhos, e foi possível. A gente compartilhou a criação dos filhos. Então, por meio da confiança, eu acho que o segredo é compartilhar e confiar. Todo mundo precisa de uma rede de apoio, mas é possível, a gente pode conciliar com a vida profissional perfeitamente. Eu, particularmente, considero a maternidade, para mim, foi muito importante, assim como o meu trabalho. Eu acho que na vida a gente precisa buscar o equilíbrio em várias esferas, né? A gente não pode se identificar apenas em um aspecto. Então, eu encontrei esse equilíbrio na maternidade também, e na vida profissional, e todo mundo pode encontrar. Se eu existe. O que eu achei interessante é que a gente vê que todas nós tivemos percalços, dificuldades, histórias de vida, porque a vida é assim, né? E a gente foi construindo um caminho muito bom, muito positivo, e os exemplos positivos são eles que inspiram. Então, parabéns a todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui, que expuseram parte da sua vida, da sua trajetória, das suas dificuldades, e que são mulheres vitoriosas, corajosas, virtuosas e que bem-sucedidas em vários aspectos das suas vidas. Parabéns a todas. Bom, muito obrigada a todas as painelistas, a Ana apoio. Benevides, por compartilhar aqui nesta tarde. Ouvimos histórias de coragem e superação, histórias que têm o poder de nos inspirar e nos lembrar de que somos capazes quando seguimos firmes em direção à realização do nosso sonho, mesmo diante das adversidades. Em um mundo onde ouvimos tantas vezes que não podemos, como a professora Carla Tloga bem colocou, mulheres como essas que estiveram aqui hoje nos mostraram que o caminho é sempre para cima.